Isso aqui é Solomon Asch. Solomon era de Polônia e ele trabalhou nos Estados Unidos na área de psicologia. E ele virou muito famoso com uns experimentos bem únicos que agora eu vou mostrar para vocês. Aqui vocês conseguem ver duas cartas. Em uma carta tem uma linha só. Mas na outra carta tem 3 linhas, com nomes A, B e C. Solomon Asch deu essas duas cartas para pessoas e as pessoas deveriam dizer qual linha de A, B e C tem o mesmo tamanho como a linha original, a target line. E a maioria das pessoas responderam certo. E se você responde linha C, você também está certo. Mas isso não foi o fim do experimento. Depois disso, Solomon mostrou as mesmas cartas para outras pessoas, mas essa vez, uma grande parte das pessoas presentes eram atores. E os atores falaram que uma outra linha, a linha A, ou a linha B seria mais como a linha original. E o que aconteceu foi que 80% das pessoas que não eram atores adaptaram a opinião dos atores e disseram também que a linha original tem o mesmo tamanho como a linha A ou como a linha B, dependendo do experimento. Isso é um exemplo muito bom para onde o pensamento crítico realmente é importante. A gente adapta opiniões muitas vezes sem realmente pensar sobre elas. E hoje é o último episódio dessa série sobre o pensamento crítico. E por isso eu quero fazer uma pequena conclusão. E com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Para quem acha isso aqui um pouco estranho, eu estou atualmente na Alemanha por causa do aniversário da minha mãe e por isso eu estou fazendo essa gravação no jardim dos meus pais. E eu estou tomando café dessa xícara aqui. E mais tarde eu vou beber uma cerveja alemã. Mas agora vamos voltar para o pensamento crítico. Essa série começou com um episódio com o nome A Realidade Não É o que Parece. E isso é algo que realmente é o mais fundamental aqui. A gente sempre deve lembrar que existem certos mecanismos que fazem a gente não reparar a realidade como ela é. Isso podem ser os nossos sentimentos, o jeito como a gente olha, mas como a gente, por exemplo, quando a gente olha para ilusões ópticas, mas isso também pode ser vieses mentais e também pode simplesmente ter a ver com o fato que o cérebro humano não é capaz, os nossos sentimentos, os nossos olhos não são capazes de ver, por exemplo, toda a radiação eletromagnética. E por isso tem um monte de coisas que não conseguimos ver. Eu fiz um outro episódio sobre a distinção entre sinal e ruído. E isso também é muito importante, né? A gente repara com o que a gente tem, o que está em volta, a gente processa essa informação e é uma das funções fundamentais do nosso cérebro distinguir entre um sinal e um ruído. Significa algo que é real e relevante ou algo que só aparece e desaparece. E isso é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir avaliar informações que a gente acha. A gente sempre tem que ser capazes de ver quando algo é realmente algo que é relevante ou não.
Eu falei bastante sobre mídias e o que é a frase mais importante é que não existem mídias em quais você pode confiar 100%. Isso simplesmente é impossível, porque os jornalistas têm os mesmos vieses como a gente. Então, até se você segue certos canais, como o meu canal, de pessoas com boas intenções, que não querem realmente fazer propaganda em uma certa direção, até a gente não sempre vai estar certo. Todo mundo erra, todo mundo não sabe algo, todo mundo está confuso. E isso se reflete em todas as fontes de informação que você vai consumir na sua vida. Mais um ponto muito importante para o pensamento crítico, talvez não apenas o ponto mais importante, eu acho que o ponto mais importante é o último. Mas o que é o caso é que a nossa mente é moralista. E isso significa você quer ter razão, você quer ser uma pessoa que é bom, que não faz nada mal, mas de fato muitas vezes você não tem razão, de fato você às vezes faz coisas que não estão certas, e depois o seu cérebro tenta justificar isso em frente de você. Então isso é algo que você precisa ter ciência na sua vida. A sua mente é moralista, a minha também. Isso é algo que sempre deve ser presente. Devemos distinguir cuidadosamente entre teorias de conspirações e conspirações reais. Eu fiz um episódio em qual eu expliquei que existem conspirações reais, eu mostrei uns exemplos, mas depois eu fiz um episódio onde eu mostrei como, na verdade, essas conspirações, o que a gente indica, o que a gente entende como conspiração, como conspirações, na verdade, têm certas características, teorias de conspiração normalmente têm certas características que mostram já que eles não são bem baseadas na realidade. Assim, a gente sempre deve ficar ciente dos nossos vieses, especificamente do viés de confirmação. Esse viés é o pior. Né? É essa que diz que a gente quer ter razão. Que o nosso cérebro sempre procura para sinais para a gente ter razão. Então, quando você só observa ruído, mas você quer ter razão, você vai achar uma razão, porque isso é uma confirmação e no que você já acredita. Eu vou tomar mais um pouco de café. Então, vamos continuar. A gente forma as nossas opiniões agora, depois de tudo que vocês aprenderam, na base do teorema de Bayes. Isso também é muito importante. O teorema de Bayes ajuda você a superar o viés de confirmação. E aqui eu boto sempre os vídeos, né? Acho que vocês já repararam. Né? Mas também é uma ferramenta para saber o que você deve testar para aumentar a probabilidade que você tem uma boa ideia de como funciona a realidade, referente a um certo tópico. Cuidado com o uso de palavras. Eu fiz um episódio só sobre palavras. E palavras têm muito poder. A gente inventa palavras o tempo todo e isso tem um impacto na nossa vida que é enorme. Hoje eu tinha um exemplo, hoje eu aprendi da palavra agorofobia. Agorofobia. Eu espero que isso é realmente uma palavra. Isso agora não está verificada. A esposa do meu irmão falou hoje que isso seria o nome
para um problema psicológico quando pessoas têm medo de outras pessoas, quando eles têm medo de pessoas em geral. Eu escutei isso, eu pensei, isso provavelmente tem um nome, provavelmente isso é um problema. Mas quando você conta uma pessoa que existe uma deficiência psicológica com esse nome, a tendência é que essa pessoa agora pensa, será que eu caio nessa categoria? Porque, vamos ser honestos, às vezes, talvez não todos nós, mas a grande maioria das pessoas conhece o sentimento quando tem um pouco medo de pessoas, de um grupo de pessoas, ou de talvez não quer estar entre pessoas, não sei o quê. E agora tem um nome para isso, e isso vai claramente influenciar como você trata esse desafio no futuro. Poder de palavras. Também eu falei sobre pseudociência. Pseudociência obviamente é ruim. Pseudociência, isso inclui astrologia, homeopatia e um monte de outras coisas desse tipo. E também tem um corpo de literatura online de pseudocientífica enorme. E isso é um problema, mas no mesmo tempo isso é importante. A ciência também às vezes falha, que não significa que a ciência como um método falha. O método científico não falha, e se ela falharia, a gente mudaria ela para algo que não falha. Ela é bem robusta, mas a ciência em si falha muito. Pessoas não têm muito conhecimento numa certa área e eles escrevem algo que eles não sabem com certeza e assim continua. Finalmente, eu falei sobre a humildade científica. Humildade científica é algo que realmente te defende de besteira, intelectualmente. Se você é cientificamente humilde, se você sempre aceita que você só trabalha com probabilidades, que você não sabe tudo, mas você sabe certas coisas com uma certa certeza e você está aberto para outras indicações e você usa o teorema de Bayes para ter uma ideia qual peso de evidência você precisaria para mudar a sua opinião em algum tópico. Isso vai basicamente te proteger completamente de besteira na sua vida. Mas também não é fácil chegar lá. É um processo de autodesenvolvimento bem forte. Ok, então, isso foi o último episódio dessa série. Da série sobre o pensamento crítico. Essa série eu não tinha muito sucesso, mas ela vai ficar online e quem sabe, talvez vai ter pessoas que com o tempo vão assistir isso e talvez eu consiga ajudar alguém. Talvez um dia eu vou deletar porque eu acho que eu fico com vergonha dos meus vídeos. Eu não sei. O que importa é que geralmente nesse canal eu faço vídeos sobre física, ciência, um pouco de filosofia. Provavelmente no perto futuro eu vou focar muito em física dura, porque eu estou reparando que esses vídeos têm um pouco mais sucesso, então isso é o que as pessoas querem. E também eu tenho que dizer que esses vídeos fazem menos trabalho para mim, porque isso é o que eu faço de qualquer jeito para ganhar dinheiro, né? E por isso eu digo, se você gosta de conteúdo desse tipo, significa física, paradoxos de física no momento eu estou discutindo, eu sugiro que você me siga aqui no YouTube. E com isso eu digo até a próxima.